Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar aqui, né, os exercícios de variável instrumental, tá? Aqui eu vou fazer o exercício 3 em um vídeo, o 4 em outro e o 5 mais um terceiro vídeo futuro aí, tá? Vamos começar pelo 3, né? Lembrando que é bom a gente vocês verem os vídeos acerca da diferença do teste de endogeneidade e a diferença desse teste com o teste de sobreidentificação, tá? Então vamos ler o exercício 3. Considere a seguinte regressão. Ele dá a regressão, no qual os seguintes instrumentos, né, Z2, Z3 e Z4, certo? No qual temos os seguintes instrumentos. Ou seja, se temos instrumentos, olha, significa o que? Olha, alguém aqui é endógeno, tá? Vamos ver quem é endógeno aqui. Aí ele descreve as variáveis. Salário é o salário do indivíduo, eduque, escolaridade, expert, experiência. Assim, podemos fazer o seguinte. Eduque, ele dá o que? Ele relaciona eduque em relação aos meus instrumentos, Z2, Z3 e Z4, mais a variável exógena. Ou seja, eduque provavelmente pode ser uma variável endógena, certo? Ele sofre de endogeneidade. Endogeneidade significa que, olha, a covariância de eduque com o termo de erro é diferente de zero. E expert, ou seja, expert também possui relação com a variável exógena e possui relação com os meus instrumentos, ou seja, provavelmente expert talvez seja uma variável endógena, tá? E aí o que ele faz? Ele dá com o seguinte resultado, ele dá salário, veja, ele estima beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, certo? O beta 3 com Z1 e depois ele faz o que? Veja, gente, ele coloca V1 e V2 mais epsilon 1, certo? E dá os respectivos erros padrões, tá? Explique o procedimento que foi feito, qual a intuição e qual o resultado obtido. Bom, como eu falei, a gente tem que saber identificar o teste de endogeneidade por função controle e o teste de sobreidentificação por meio das equações que nos são apresentadas, né? Então, qual é esse procedimento? Se a gente olhar bem, se vocês forem ver o que acontece, eu substituí o meu termo de erro por uma relação com os termos de erro das equações de primeiro estágio. O que é isso? Olha, vamos olhar a resposta aqui. O procedimento foi o teste de endogeneidade por função controle. Então, o que eu fiz? Partindo-se da seguinte equação, na prova é bom escrever tudo. O salário aqui, coloca a mesma equação, onde eduque e expert são variáveis endógenas e Z1 é variável exógena. Onde suspeita-se que eduque e expert são endógenas. Se forem, vamos usar variáveis instrumentais para obter estimadores consistentes. Logo, o que a gente fez? Olha, eu estimei eduque e expert, mas vamos lembrar, o teste de endogeneidade ele busca, olha, será que realmente eduque e expert são variáveis endógenas, né? Eu não sei, por isso que eu estou falando, onde suspeita-se que eduque e expert são endógenas. Se o professor colocou o teste aqui, significa que o que? Olha, eu não sei. Então vamos fazer o teste bonitinho, né? Para ver se eduque e ou expert são endógenas, vamos pensar que, como eu falei, pego o termo de erro da minha equação principal e coloco ele em função do quê? Dos termos de erro da meu primeiro estágio, né? Aqui é o primeiro estágio, essas duas equações, mais um termo de erro qualquer. E vamos voltar na equação original. Então, o que eu fiz? Copiei toda a equação original e substituí o mi, como eu havia dito, o mi1 pela relação aqui que a gente tinha construído com os termos de erro das minhas equações do primeiro estágio. E aí estimei. Estimei com valores amostrais e aí eu obtive o quê? Obtive justamente, né, o que o professor colocou aqui no enunciado. Nada de novo sobre o sol até agora, certo? Lembrando, gente, os valores aqui em parênteses pequenos são os valores dos erros padrões, tá? E aí a gente vai ver se eduque e expert são endógenos por meio dos seguintes testes. O que eu vou ver? Olha, o delta 1 ele está relacionado ao quê? A V1, certo? E V1 está relacionado a quem? A eduque. Então, o teste meu com delta 1 vai procurar ver se eduque é endógeno. E o delta 2? O delta 2 ele é quem? Ele está relacionado com V2, que por sua vez está relacionado com expert. Então, este segundo teste aqui vai procurar ver o que? Olha, será que expert é ou não é endógeno? Entenderam? Bom, dito isso, o que a gente vai fazer? Vamos calcular os valores da estatística, que é sempre o que? Olha,
0,4. Quem é o 0,4? É o valor que acompanha o meu termo de erro. Menos o zero, né? Dividido pelo meu erro padrão, tá? E do segundo caso aqui, expert, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o valor que acompanha o V2 menos zero dividido pelo meu erro padrão, certo? Faço a conta. O primeiro aqui deu 20. O segundo deu 0,4. E aí basta a gente comparar, entendeu? Quem é maior ou menor que 2, seguindo aquela regra. 20 é maior do que 2? Em módulo? Olha, eu acho que é. Então, o que eu faço? Se 20 é maior do que 2, eu rejeito a hipótese nula. Olha, e EDUC é endógeno. Agora, 0,4 é menor do que 2? É. Então, ele não pertence à região crítica. Então, eu não rejeito a hipótese nula, seguindo a regrinha que o professor deu. Se eu não rejeito a hipótese nula, significa que, olha, o termo, do delta, ele é zero. Ou seja, o meu termo de erro V2 não importa. Se ele não importa, significa que, olha, não existe endogeneidade. Vamos lembrar? O termo de erro aqui, como eu já havia dito no vídeo anterior, ele carrega a endogeneidade, entendeu? Quando eu faço o primeiro estágio, o que eu faço? Eu olho, eu penso, olha, antes o EDUC e o expert, eles tinham a doença da endogeneidade. Então, o que eu fiz? Eu transferi essa doença da endogeneidade para o meu termo de erro. Transferi a doença da endogeneidade de EDUC para V1. Transferi a doença de expert para V2. Se de fato havia esse problema, então significa que, olha, os coeficientes que acompanham esse termo de erro, eles precisam ser diferentes de zero, entendeu? Para ver se realmente havia ou não endogeneidade. Por isso que é um teste de endogeneidade. Eu busco ver se as minhas variáveis dependentes que eu suspeito serem endógenas são ou não endógenas, olhando para os seus termos de erro, entendeu? Então, o que eu vejo? Olha, gente, o resultado é o quê? EDUC é endógeno e expert é exógeno. Entenderam? Letra B. Quais as condições para Z2, Z3 e Z4 serem instrumentos? Bom, para serem bons instrumentos, a gente precisa ter o que? Olha, primeiro, para ser um bom instrumento de EDUC, porque Z2, Z3 e Z4 estão nas duas equações, tanto de EDUC quanto de expert, concordam? Então, para serem bons instrumentos de EDUC, eles precisam ter uma relação diferente de zero com Z2, Z3, Z2, Z10 e Z4, que são os instrumentos, precisam ter uma relação diferente de zero com o EDUC, que é a minha variável instrumental. E eles não podem ter relação com o termo de erro da minha equação principal, certo? A mesma coisa, gente, a gente vai repetir aqui, entendeu? Para os instrumentos de expert, tá? Mas aí, essa última resposta aí eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato, beleza?